Tudo bem? Tá? Amém. Estamos juntos aí. Pronto para começar mais um estudo da carta de Efésios aí? Porque eu tô ficando acostumado com o negócio. Legal, legal, legal. Eu Ah, também então tá. Eu vou entrar no Face agora. tá, Vou entrar no Face aqui agora. tá Deixa eu legal. só. Aí, só um minuto. Vou entrar no Face. Aí, agora eu entrei no Face. Estamos aqui Olha, no Face. pessoal, vai entrar no Instagram. Nós estamos ao vivo aqui com o pastor Eucídio e já vamos dar início ao nosso estudo da sequência da carta de Efésios, tá? Agora vocês vão ficar só com a voz dele, aonde vocês eu não vão me manifestar, então não se preocupe de eu ficar calado ou parado. A intenção aqui é ouvir o pastor Eucídio ministrar o estudo da carta de Efésios. Pastor Eucídio, é com o senhor. Tá certo. Nós vamos dar início aí a uma oração. E nós daremos sequência aí ao nosso estudo aí nesse momento, né? Vamos orar. Soberano eterno Deus, queremos mais uma vez sermos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, em estarmos diante da Tua presença. Toma, Senhor, a direção desse trabalho, neste momento, abençoando grandemente e poderosamente as nossas vidas. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, boa noite aí a todos aí, que Deus esteja abençoando a cada um neste momento. E estamos felizes aí por estarmos juntos, né? Que Deus esteja abençoando aí a cada um. Vamos estar aguardando um pouco aí, para que o pessoal possa estar entrando aí, amém? Bom, nós estamos aí, tá certo? Nós vamos estar fazendo essa leitura, a leitura do capítulo 1º. Capítulo 1º, nós vamos estar lendo de Efésios, né? Nós vamos dar sequência aí a leitura, né? Para nós darmos a sequência da ministração, tá certo? Então, vamos só esperar um pouquinho aí para nós. Isso. Estamos tendo um problema técnico aqui, um pouco de problema na parte técnica, mas vamos estar aguardando aí os demais irmãos estarem isso. Bom, Efésios capítulo 1, nós vamos estar dando a sequência da nossa exposição nessa noite. E eu quero ler com os irmãos, dando sequência, nós fizemos a leitura do versículo 3 ao versículo de número 6, eu quero repetir novamente nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 12, juntamente com vocês. Então, eu quero que vocês estejam com as suas Bíblias abertas, para nós estarmos aí fazendo esse estudo nessa noite, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de nós neste momento, nos ajudando. Aí nós estamos fazendo a transmissão via Face e também no Instagram. Então, que Deus esteja abençoando aí, quanto mais pessoas estiverem aí juntamente conosco para podermos aprender da sua palavra. Então, eu quero que você aí abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo de número 1. Então, nós vamos fazer a leitura do verso 3 até o versículo de número 12. Lembrando que nós já ministramos, está aí o vídeo, né, no Face, ministramos do 3 até o verso 6. E aí, nós vamos agora do verso 7 até o verso de número 12. Então, o versículo de número 3 diz o seguinte, Efésios, a minha versão é corrigida. Então, esteja abrindo aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, e o versículo de número 3, diz a palavra do Senhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós falamos sobre essa questão de Deus estar abençoando e quais são essas bênçãos que Deus tem derramado, Deus tem abençoado aí nas regiões celestiais.
E a partir do versículo de número 4, ele vem falando sobre isso. Só lembrando, né, nessa parte que nós estamos estudando, essa carta aos Efésios, somente lembrarmos um importante fato, né, que o apóstolo Paulo faz uma viagem, né, as viagens missionárias durante um período de 12 anos de viagem, e desses 12 anos, 3 anos ele para e faz o seu quartel-general na igreja, na cidade de Éfeso, uma cidade estratégica. Então, de 12 anos, 3 anos ele permanece em Éfeso, né? Interessante aqui, uma coisa muito interessante que nós precisamos entender sobre a igreja de Éfeso e a cidade de Éfeso, é que existe uma carta semelhante a essa de Paulo, que também foi escrita da prisão, que é Colossenses, né? Quando nós lemos Colossenses e Efésios, ambas as cartas, nós vamos ver que são detalhes semelhantes, são assuntos semelhantes, ensinamentos semelhantes ali na carta aos Colossenses. Tanto que Efésios, né, é considerado, a carta aos Colossenses é considerada a irmã gêmea de Efésios, né, por ser muito semelhantes. Só que o foco é diferente. O foco da carta aos Colossenses, o foco é Cristo. O foco é Jesus. Enquanto que o foco na carta aos Efésios é a igreja, né? Então, quando você for ler a carta aos Efésios, né, então é importante ter isso em mente. Qual é o foco da carta aos Efésios? Qual é o foco que ele tem? O foco é a igreja. Colossos, né, a igreja de Colossenses, o foco é Cristo. Então, é essa a diferença. Então, eu lendo a carta aos Efésios com essa perspectiva, com esse foco, eu vou compreender melhor qual é o intuito, o que ele está querendo nos trazer aqui da sua parte, né? Na parte teológica aqui de Jesus. E é interessante que a cidade de Éfeso, ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes, né? 250 mil habitantes. Enquanto que Roma tinha seu 1 milhão de habitantes, né? Então, para a gente ver o tamanho da cidade. A cidade era uma cidade consideravelmente grande para os tempos aí do primeiro século. Interessante que em Éfeso tinha alguns pontos interessantes, alguns pontos turísticos, principalmente a terceira biblioteca, né? A terceira maior biblioteca do mundo, chamada Biblioteca de Celso, que ficava em Éfeso, e juntamente com o templo de Diana, em Ártemis, né? Em Ártemis tinha ali o templo de Diana, a deusa aí dos Efésios, né? Onde Paulo vem com toda esse ensino para desmistificar. Então era uma cidade muito mística, era muita idolatria, muita feitiçaria, então tinha muito disso. Então Paulo entra com com esse ensino, com essa carta, ensinando aos Efésios da prisão, na sua segunda prisão, e ele vem falando sobre esses princípios. Então é importante só relembrar, antes de nós darmos sequência à nossa leitura, a divisão dessa carta. Do versículo 3 ao versículo de número 6, primeiro capítulo, do verso 3 até o verso de número 13, 14, para ser mais exato, o versículo 14, ele vem falar desse propósito e põe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vai mostrar o que os três estão fazendo em ação nesses versículos, do versículo 3 ao versículo 14. Nesses textos, nesses versículos, do capítulo de número 1, né, do 3 ao 14, você vê a ação da Trindade agindo ali. Deus Pai, primeiro, Deus Filho em segundo, e Deus Espírito Santo em terceiro. Na live passada, nós falamos o que o Deus Pai fez com relação ali à igreja, né? Como a carta aos Efésios, o foco é a igreja, o tema é a igreja, então não posso perder esse foco. Então, o que Deus Pai fez com a igreja? Então, a partir do verso 4, ele começa a dizer o que o Deus Pai fez. Então, do verso 4 até o 6,
é Deus Pai em ação. Do verso 7 até o verso 12 é Deus Filho em ação. Do versículo 13 ao versículo 14 é o Deus Espírito Santo em ação. Então eu preciso entender essa divisão, né? Como está dividido ali essa parte na Bíblia, para nós termos uma compreensão melhor. E aí o ensino vai ficar muito claro na nossa mente. Eu sabendo o foco, eu sabendo o tema, o foco é a igreja, né? Eu sabendo as divisões, o que cada um fez, então vai clarear melhor nas nossas mentes. Então, só relembrando o que nós falamos rapidamente aí na live passada, né? Verso 4, como também elegeu, nós falamos, então aqui é a parte de Deus, o que Deus fez? Deus primeiro elegeu, e quando foi que Deus elegeu? No verso 4 está o tempo, quando Deus elegeu ali. O que é eleger? É escolher, né? Aí a questão, né, que muitos vêm na discussão de hoje em dia é qual o critério que Deus estabeleceu para eleger ou escolher alguém. Nós não sabemos, a Bíblia não nos revela esse critério. Se tem um critério, esse critério ficou preso lá na eternidade e nós saberemos só lá quando estivermos na eternidade, se Deus assim quiser, essa revelação do qual foi o critério que ele estabeleceu para escolher um e não escolher outro. Né? Se é pela presciência, como diz os arminianos, ou se é pela soberania, como diz os calvinistas, eu creio que ambos não irão resolver o problema. O problema continuará, nós teremos esse problema. Em 2000 anos de igreja, a igreja sempre teve que administrar esse problema. Isso foi uma disputa muito grande na igreja entre os arminianos e os calvinistas, enfim, é pela presciência, né? Ou pela soberania, quem está certo nesse ponto de vista, né? Alguns têm uma explicação um pouco melhor, né? Explica com clareza um pouco melhor, mas outros acabam ali faltando um pouco nessa compreensão, mas sempre há essa briga, qual é o critério que se estabelece para se eleger alguém, né? Então, Deus elegeu. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo, isso é lá na eternidade, né? Antes que existisse tempo e espaço, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. E o verso de número 5 diz, e nos predestinou. Essa é outra palavra terrível no meio evangélico, principalmente no meio evangélico brasileiro. Né? Nosso meio evangélico, evangeliquez brasileiro, essa palavra predestinar é assustador, e eu já ouvi pregadores até falando, não, esse negócio de predestinação é do diabo. E não é bem assim que a Bíblia fala. Você falar que não existe predestinação na Bíblia, está errado. Aqui no versículo 5 está claro, e nos predestinou. Então eu falar que não existe a predestinação na Bíblia é um erro. Eu posso falar, eu não entendo, eu não compreendo a predestinação. Isso é o correto falar. Agora, dizer que não existe, aí a coisa é complicada. Então, ele primeiro escolhe. Quais são os critérios que ele escolhe? Nós não sabemos, não nos é revelado na Bíblia esse critério. E nos predestina. O que é nos predestinar? Ele nos dá um destino antecipado. Qual é esse destino? Sermos adotados como filhos, né? Sermos adotados como filhos. Então, isso foi o que Deus estabeleceu, o que Deus fez lá na eternidade, né? Isso fez no passado. Deus fez tudo isso no passado. Então, ele predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, isto é, por meio de Jesus Cristo. O verso, esse por aí, o que caberia melhor, e a NVI traduz esse versículo melhor, adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito. Beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito? O prazer de Deus. Deus teve prazer. Se a gente pode ver o Deus Criador dos céus e da terra tendo um prazer, o prazer dele na eternidade foi esse: escolher a igreja. Lembra que o foco está sendo a igreja. Desde o começo nós falamos a diferença de Efésios e de Colossos. Colosso, o foco é Cristo. Efésios, o foco é a igreja. Então, tudo isso é relacionado à igreja, a nós aqui. Então, Deus teve um prazer em escolher a igreja, é o que diz o texto. E o verso 6, que nós comentamos o verso 6 e paramos no verso 6, para dar uma sequência do 7 em diante. É interessante que todos os textos, se você for ver,
eles finalizam, né, o versículo 6, o versículo 12, o versículo 14, cada membro da Trindade, dizendo isso aí, para louvor e glória de sua graça. Né? Aí no verso 12, para louvor e glória da sua graça. No verso 14, a mesma coisa. Então, focando a glorificação da Trindade, agindo na salvação, no preparo da sua igreja. Então, para louvor da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si mesmo no amado. E esse amado está com A maiúsculo. O que é esse amado? É Jesus Cristo. Então é esse Jesus, é esse amado que nos fez agradável, isto é, aceitável. Deus nos aceitou através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, a partir do verso 7 agora, nós vamos estabelecer o que nós terminamos o que Efésios 1 fala o trabalho, né, da Trindade. Está isso em vídeo passado aí, está no nosso Face aí. Então, se você quiser com mais detalhe, acesse aí o vídeo passado, você vai ver com mais clareza o que Deus fez, qual foi a ação, qual foi o agir de Deus na salvação da sua igreja. Né? E o verso 7 diz assim, em quem? Quem é esse quem? Ele começa a mudar, do verso 6 ao verso 7, ele começa a mudar a pessoa da Trindade. Então ele vai agora do Deus Pai e passa do verso 7 em diante, que ele já vai falando lá do amado, né? No verso 6, no final, ele finaliza com a palavra ao amado. Quem é esse amado? É Jesus Cristo. Então ele fala, em quem? Né? Quem é esse quem? Né? É o amado, é Jesus Cristo, né? Temos a redenção, isto é, em Jesus Cristo, nós temos a redenção. Interessante eu notar, nós precisamos entender algo importante aqui nesse texto, nesse versículo, né, nessa passagem que nós estamos feito. Então, Deus elegeu, Deus predestinou, Deus nos fez aceitável ali, enfim, esse foi o trabalhar de Deus. Então, foi um projeto que ele estabeleceu na eternidade. Então, na eternidade, antes de existir mundo, antes de existir planeta Terra, antes de existir o universo, antes de existir tudo, tempo e espaço, Deus já havia determinado o planejamento. Ele planejou, ele sentou à mesa, vamos assim dizer, né? Ele sentou à mesa e começou a projetar a igreja, começou a criar ali como seria, que ele criaria uma humanidade, teria uma criação, e dessa criação ele escolheria um povo para ser redimido, um povo para ser seu. E aquilo que nós comentamos na live passada, algo interessante, eu preciso entender isso. Deus só tem um filho. Deus só tem um filho legítimo. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Esse é o filho legítimo de Deus. Né? Então Deus só tem um filho. Eu preciso entender isso. Mas é interessante que quando Deus senta para planejar, para projetar ali a sua igreja, ele faz com que essa igreja seja, como nós vemos ali no versículo de número 5, que ele nos adotou como filho. Ele fez da sua criação, ele fez da sua igreja, não ser uma simples criatura, como os anjos são. Interessante que você não vê Deus falando dos anjos a esse respeito, mas ele vê Deus falando de mim, de você, a igreja de Cristo, sendo adotado como filho, na família de Deus. Você não vê os anjos sendo relacionados a isso. Né? Você não vê a Bíblia falando dos anjos dessa forma. Não, eles vão ser meus filhos, ou co-herdeiros comigo, não. Mas você vê algo interessante, e isso abala as nossas estruturas. Isso acrescenta fé aos nossos corações, isso acrescenta alegria nos nossos corações. Saber que Deus projetou tudo isso para sermos filhos dele. Assim como Jesus é filho, nós também seremos filhos por meio de Cristo, sendo adotados. É interessante que essa palavra adoção que ele usa no verso 5, numa cultura romana que Paulo está ali preso em Roma, ele usa essa palavra que era compreendido no Império Romano de uma forma, e tanto no primeiro século, uma forma muito grande, que o filho adotado tinha todos os privilégios do filho legítimo. Então Paulo usa essa palavra adoção. Vocês serão da mesma forma que Cristo é comigo, aqui na eternidade vocês serão também. Então ele vai no verso 7, e no meio desse plano todo, que Deus está assentado, né, que ele projeta a igreja, que ele planeja a igreja,
ele vê numa situação que ele precisa fazer algumas coisas, algumas atitudes para que essa criação se torne filho dele. Mas de que maneira? Né? Como fazer isso? E nesse projeto de Deus, para que eu e você nos tornássemos como Cristo é com Deus, adotados em Cristo, precisava, nesse plano que Deus estabeleceu, uma execução. Precisava alguém comprar esse povo. Precisava alguém. Então, tudo isso Deus planejou. Deus planejou o mal vir ao mundo. Né? Aí aquela questão que muitos falam, mas espera lá, Deus planejou, Deus permitiu, como eu administro isso? Nós não sabemos como que administramos a existência do mal. Que o mal existe, nós sabemos, está aí para todo canto a maldade do ser humano. Agora, como conciliar a vontade soberana de Deus e a existência do mal no mundo é complicado. Né? Como que eu entendo que um Deus tão bom, tão misericordioso, permite que catástrofes aconteçam com a sua criatura, os seus filhos, enfim. Né? Até Epícoro, ele tentou resolver esse problema. Se Deus é bom e ama, e é poderoso, como relacionar o mal? Então, se o mal existe, Deus é bom, então ele não é poderoso. Ou se Deus é poderoso, o mal existe, então ele não é tão bom assim. Então, conciliar isso, desde o 3º século antes de Cristo, os grandes filósofos ficam aí à deriva de administrar a existência do mal. Por que o mal existe? Né? Como administrar o pecado no mundo? E é tão interessante, irmãos, escute bem o negócio. Você não desassocia o homem do pecado, o pecado do homem. Se não existir o homem, não existe o pecado. Se não existir o pecado, não existe o homem. Homem e pecado são intrínsecos, não tem como você separar os dois. É uma ligação muito forte, o homem e o pecado. Porque se não existe o homem, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe o homem. É entrelaçado os dois, não tem como separar. Agora, no meio disso tudo, né, Deus, ele no projeto, no planejamento, em cima da sua mesa celestial, se assim eu posso dizer, a Bíblia não fala isso, eu estou fazendo uma ilustração para podermos entender melhor. Deus sentado à mesa do seu projeto, do seu planejamento, ele fala, eu vou escolher mais filhos para mim. Eu tenho o original, eu tenho o único, que é Jesus Cristo, este é o meu filho, o amado, que ele diz no verso de número 6, este é meu amado, este é o meu amado, né? Mas eu vou fazer mais filhos para mim. E dentro desses filhos, ele estabelece a igreja, como foco de Efésios é a igreja, só que nesse projeto todo, para que nós nos tornássemos filhos, teria que o filho dele verdadeiro se humanizar, sofrer, morrer na cruz do Calvário, pagar um grande preço. Isso é a palavra redenção. Eu fiz essa ilustração toda, essa ministração toda, para nós entendermos o que é redenção no verso 7, Efésios 1:7. Em quem? Quem é esse quem? É Cristo, o amado. Em Jesus que temos a redenção. O que é redenção? É pagar o preço. Né? É alguém chegar e comprar determinada coisa. É alguém escolher, é você em determinado lugar, você vai na feira, você escolhe ali o que você quer levar para sua casa, você escolhe laranja, você escolhe maçã, seja lá o que for, tomate, você escolhe, você paga, aquilo que você pagou, agora lhe pertence, não é mais do feirante, é seu, porque você comprou, você pagou o preço e você usa de acordo com a sua vontade. Para que isso ocorresse, para que nós nos tornássemos filhos por adoção, o original, o filho verdadeiro, Jesus Cristo, teria que se humanizar, teria que sofrer, teria que ser crucificado, teria que ser assassinado, para que nós, aceitando aquele ponto, porque redenção é pagar o preço, pelo seu sangue, isto é, pela sua morte,
a remissão das ofensas. O que é remissão das ofensas? O perdão dos nossos pecados. Então ele foi, comprou-nos da onde nós estávamos, do mercado de Satanás, nos comprou pelo sangue de Cristo e nos deu a remissão. O que é a remissão? O perdão dos nossos pecados. Para que nós nos tornássemos filhos por adoção, tinha que acontecer isso. Isso é o Evangelho. E isso tudo é a Trindade que faz, o homem não faz nada. É aquilo, a salvação é pela graça. É isso que a Bíblia fala, e ele vai desenvolver isso no capítulo 2 com mais ênfase. Quando nós chegarmos lá, nós vamos falar prontamente dessa questão, né, sobre a salvação pela graça, mas aqui ele tá fazendo-nos entender o que é redenção. Jesus pagou o preço. Eu e você não tínhamos condições de pagar o preço. Mesmo que a cruz, muitos falam assim, não, aquela cruz era para mim, meu irmão, minha irmã, a cruz não era para nós, a cruz era para Jesus. Eu jamais conseguiria a minha autossalvação, a minha própria salvação, morrendo eu na cruz do Calvário. Porque Jesus morrendo na cruz do Calvário foi um sacrifício. E Jesus morrendo foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício santo, foi um sacrifício completo. Por quê? O Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz. Então, olha como que é um sacrifício. É um sacrifício que não é tempo e espaço, é um sacrifício eterno. Porque Deus morrendo na cruz, Deus, ele ofereceu a Deus. Então, é um sacrifício que Deus aceitou. Se eu morresse na cruz pelos meus pecados, que oferta seria? Seria um pecador morrendo. Simples assim. Eu morrendo na cruz, seria eu morrendo, um pecador morrendo. Agora, Jesus morrendo na cruz é um inocente morrendo. É alguém sem mácula, sem mancha, sem pecado algum morrendo na cruz. E nós, a igreja, né, já que a salvação é pela graça, mas o que nós temos que fazer, então, é recebermos essa graça, é tomarmos posse dessa graça por meio da fé. Acreditar que Cristo morreu no nosso lugar, no verso 7, ele nos deu a redenção e remiu os nossos pecados. Ele nos comprou do mercado de escravo do pecado de Satanás, nos comprou, nos tirou de lá e nos perdoou tudo aquilo que lá no mercado nós fizemos para desagradar a Deus. Todos os pecados que nós fizemos, a Bíblia diz no verso 7 aqui que você está lendo, Efésios 1:7 é poderoso, meu irmão. Efésios 1:7 é grandioso, é glorioso, é para nós tomarmos posse dessa verdade, a pedir a Deus que abra o nosso entendimento, a nossa mente para compreender quão glorioso é esse versículo 7 da nossa vida. O que Jesus Cristo fez, então o Evangelho, você pregar o Evangelho, é pregar isso, é pregar o que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele foi lá, comprou. Você estava acorrentado pelo inimigo, acorrentado pelo pecado, acorrentado pelos seus desejos, pelas suas vontades, sem força alguma, em nada podia. Você estava lá cheio de correntes sobre o seu corpo, e Jesus foi lá e falou, quanto custa? E o inimigo podia falar, o Deus, né, no seu sacrifício, para Deus, Deus falaria, custa o teu sacrifício, meu filho. O teu sacrifício puro. E Deus fala, eu pago esta vida vai ser do meu Pai, porque eu vou lá e vou comprar. Aquilo que ele não consegue pagar, aquilo que ele não consegue fazer, eu consigo. Eu tenho dinheiro para pagar. É a mesma ilustração de você, escute o que eu estou dizendo, você que deve aí, né? Eu quero crer que você não tem, como eu, não temos condições de pagar uma dívida de R$1 milhão, né? Às vezes tem alguém aí, né, que pode ter esse valor em dinheiro, mas eu estou me pondo no meio desse pacote. Mesma coisa nós termos uma dívida de R$1 milhão.
e sermos cobrados incessantemente dessa dívida, e não temos condições, e alguém chegar e falar assim, você não tem dinheiro para pagar esse 1 milhão, mas eu pago esse 1 milhão para você. Essa é a ilustração. É o que aconteceu conosco nesse mercado de escravos, na mão de Satanás, na mão do pecado. Ali, Jesus falou, você não consegue pagar, você não tem condições de pagar, é impossível você pagar, mas eu pago. Eu pago. E foi o que Jesus fez. E o que é somente isso, a redenção, como ele fala, e nele, em Jesus, temos a redenção, isto é, o pagamento das nossas vidas, pelo seu sangue, pela sua morte. E ainda continua o versículo 7, e a remissão das nossas ofensas. O que é remissão? O perdão dos nossos pecados. Não somente Jesus comprou, mas perdoou todas as nossas dívidas, os nossos pecados, pecados em pensamentos, pecados em palavras, pecados em atitude, pecados por omissão, pecados, enfim, tudo aquilo que vem a ser pecado dentro das nossas vidas, Jesus perdoou. Nós somos perdoados em Cristo Jesus dos nossos pecados. Por isso que eu falo, o versículo 7 é poderoso, irmão. Por isso nós temos que ler, meditar, buscar em Deus ali essa verdade poderosa, o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Tudo para quê? Para cumprir o projeto de Deus. O que Deus planejou, o que Deus projetou, colocou ali na sua mesa, na sua prancheta, e naquele momento de execução, quem executa é Jesus. É Deus dizendo para quem está, olha, o meu projeto de ter uma igreja, de ter vários filhos, mas para que realize, haja a concretização desse projeto, você precisa morrer. E prontamente, Jesus, sem titubear, ele vai, se humaniza e entrega a sua vida em prol de cada um de nós que aqui estamos ouvindo. E simplesmente acreditar que aquele sacrifício Jesus fez por mim e no meu lugar, porque eu não tinha condições. Agora, Jesus morrendo, sendo um sacrifício, ele é um sacrifício eterno. E atinge a eternidade, atinge Deus por aquele sacrifício. Porque os demais sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários, eram sacrifícios de tempo e espaço, eram sacrifícios humanos temporais, mas o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, porque Deus morreu. Mataram Deus na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Isso é importante para nós entendermos. Verso 8. Que ele, no caso aqui Deus, voltando para a pessoa de Deus, fez abundar para conosco. O que é abundar? Isto é, extravasou. Não foi pouco, foi muita coisa. Deus não fez pouca coisa para nós. Dentro desse processo do Evangelho, dentro desse processo de salvação, não foi pouca coisa que Deus fez, não. Por isso o texto fala, Paulo está aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o que ele fez, o que Deus fez, o que Jesus fez, abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Meu irmão, você que está me ouvindo nessa noite, o que Deus fez através desse ato não foi pouco. Foi muita coisa que Deus fez através de Jesus para nos colocar na posição de filho. E isso tudo estabelecendo um projeto lá na eternidade, que aconteceu lá na eternidade. E ele diz ainda, não foi só isso. Tem muito mais coisas ainda aí, tem mais coisa nesse pacote todo. Ele diz que ele fez abundar, transbordou, muita coisa. É um pacote para conosco, em toda sabedoria e prudência. Isto é, Deus, através disso, ele abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento, para que fôssemos iluminados pelo Espírito Santo, para compreendermos essa verdade do Evangelho. Porque um ateu, ele pode ler muito bem esse texto, verso 7. Um ateu, ele pode ler, ele vai entender toda a gramática, vai entender toda a estrutura gramatical desse texto, ele vai fazer uma boa interpretação, mas nunca vai ser iluminado para acreditar o que Jesus, o que Deus fez.
Mas aí Deus falou, olha, eu vou abundar mais ainda. A coisa vai ser muito grande, né? Vai ser grandioso, vai superabundar, vai transbordar em sabedoria e prudência. Para que você compreenda, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Para que a tua mente seja aberta. Jesus fala, é a sabedoria, a prudência. É Deus, ele falou, olha, eu vou fazer isso, não vou fazer um pouco não. Não é só comprar, né? Não é só perdoar os pecados. Eu vou dar condições para você ter sabedoria, para você ter prudência, para você ter discernimento, para você ser iluminado pelo meu Espírito, para compreender essa verdade. Para compreender essa verdade. Ele fez abundar. Ele fez transbordar. O que ele fez não foi pouco. Não foi gotejar. Foi transbordar. É um tsunami de bênção. Por isso que o texto fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Não é para muitos ter bênção, tempo, espaço, bênçãos temporais, casa, carro, saúde, seja o que for. Não, meu irmão. Essa bênção de nos tornarmos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo foi muito grande, foi muito poderoso. E ele diz ainda, olha, a coisa não para por aí. É um tsunami sobre a sua vida de bênção. É um tsunami de sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo. O que foi essa sabedoria e prudência? O que foi isso? O verso 9 diz, descobrindo. Tirando, essa palavra no grego significa tirar o véu. Revelar. Estava coberto. Estava tapado. O que Deus fez? Deus descobriu aquilo que estava tapado. Descobriu o quê? O mistério da sua vontade. Interessante que Paulo ele vem falar, olha, essa questão de igreja, esse assunto de filho de Deus, ser semelhante a Jesus Cristo, ser adotado por Deus, ser adotado como filho por Deus, isso é um mistério. Que nunca foi revelado no Antigo Testamento. Porque estava coberto, estava como um pano por cima, um véu tapando tudo, impedindo as pessoas de enxergarem. Mas quando chega a graça, meu irmão e minha irmã, nessa noite, nesse texto que nós estamos aprendendo aqui agora, Efésios 1:9, quando chega a graça de Deus, quando chega a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o que Deus faz comigo e com você? Descobre. Deus tira o véu e revela a sua vontade. O que era essa sua vontade? É esse plano da igreja. É esse plano de Deus escolher da humanidade pessoas que serão seus filhos na eternidade. É esse o plano. É esse o mistério. É isso que estava encoberto no Antigo Testamento, que ninguém entendia. E Deus, ele escancarou no Novo Testamento. Então o texto, Efésios 1:9, irmão, esse texto é maravilhoso. Nós precisamos entender isso. O quão glorioso é isso para as nossas vidas. Quando nós somos iluminados por essa palavra, entendemos isso, as coisas mudam. Nós vamos ver as coisas, as circunstâncias do dia a dia de forma diferente. E ele fala, descobrindo, tirando o véu. Descobriu o quê? O mistério. O que é mistério? É aquilo que não foi revelado até esse momento. A partir desse momento, o mistério deixa de ser mistério. Então, quando a Bíblia fala de mistério, a Bíblia está dizendo aquilo que não foi revelado. Mas a partir do momento que deixou de ser mistério, passou a ser revelado, deixa de ser mistério. E qual era esse mistério? Qual era esse segredo de Deus? Que era a sua vontade, segundo o seu beneplácito. Novamente essa palavra, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? É o prazer de Deus. Qual foi o prazer de Deus? É projetar a mim e a você. Você está entendendo o que é isso? Irmão, pensa nessa verdade para a tua vida. Pense nessa verdade para a tua vida. Você gerou no coração de Deus prazer. No Deus eterno.
Foi prazer ter, Deus teve prazer em ter você como filho. E ter você como filho. Isso é o significado da palavra beneplácito. O que é beneplácito, pastor? O que significa essa palavra? É Deus se alegrar, é Deus estar contente por cada um de vocês aí. De você ser constituído filho, como nós vemos no texto, verso 7, que nos antecedeu. O verso 7 falando, olha, filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. E essa realidade foi prazer. Deus teve prazer. Você entende o que é prazer? Quando você está com fome, você almoça, ou enfim, você faz algo gostoso, você sente um prazer na sua vida. Um prazer que é santo, um prazer que é puro. Da mesma forma que nós entendemos a palavra prazer, Deus diz na sua palavra, eu senti prazer em constituir você, meu filho e minha filha. Glória a Deus. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Descobrindo o mistério, isso tudo era mistério. Ninguém imaginava que Deus ia fazer tudo isso. Deus ia permitir que o seu filho morresse. Isso estava no plano, isso estava no projeto, para que você estivesse aí. Sem mérito algum, porque você não merece nada. O único que merece é Jesus Cristo. O único que é digno, merecedor de tudo é Ele. Foi pelos méritos dele que nós estamos aqui nessa noite. Você está me ouvindo e eu estou vos falando. Por esse mérito, teu mérito, não fique batendo no seu peito e dizendo alguém dizendo, usou uma expressão, eu tenho que ter pontos com Deus. É alguma coisa nesse sentido. Eu preciso ter pontos com Deus para Deus atender as minhas orações. E, gente, quando que nós vamos ter ponto com Deus? Nós mais erramos do que qualquer coisa. O único que tem pontos com Deus e sempre terá é Jesus. O único que merece. Então, não passamos nada pelos nossos méritos. Faça pelos méritos de Cristo. Porque se nós buscarmos em Deus pelos nossos méritos, ai de nós, diz a Bíblia, que pereceremos. Porque quando vamos no contexto mérito, irmão, a coisa fica difícil nos nossos lados. Então é melhor ficar não debaixo dos meus méritos, mas debaixo dos méritos de Cristo. A coisa fica bem diferente. Então, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Ele fez porque ele achou conveniente fazer. Ele se propôs fazer. Ele fez porque ele quis. Ele não precisava. Alguns pregadores dizem, não, Deus estava tão solitário lá, sozinho. Ah, coitadinho de Deus, precisou criar uma humanidade para essa humanidade amar a Deus. Não. Deus não precisava, tanto que o texto do verso 7 diz que o amado, esse amado é Cristo. Então Deus já tinha quem o amasse. Deus ama o Filho ama o Pai, que é o Espírito Santo, e isso, dentro da Trindade, é entrelaçado. Deus não estava com crises, necessitado de amor, não. Ele propôs porque ele quis, da forma que ele propôs a si mesmo, sem necessidade alguma. No verso 10, isso tudo ele fez para tornar a congregar, ou atualizar, a convergir, ou a agregar, ou a aproximar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas vão, num tempo determinado, vão convergir em Cristo. E diz de tornar, a congregar, a se aproximar de Cristo, a convergir em Cristo todas as coisas. Na dispensação, isto é, na separação da plenitude dos tempos. Quando chegar à plenitude dos tempos, tudo, o mundo, o céu e terra, a criação vai convergir em Cristo, como ele diz aqui, tanto nos céus como os que estão na terra. A vontade de Deus vai prevalecer.
e o seu desejo, o seu beneplácito, a qual esse projeto está. Irmão, é tão importante isso, é tão maravilhoso você saber que você está dentro do projeto de Deus. Isso não é uma pregação coach, não. Isso é Bíblia, isso é verdade. A partir do momento que eu entendo isso, as circunstâncias da minha vida tornam-se diferentes. Você faz parte do projeto de Deus. Nós fazemos parte do projeto de Deus. E vai chegar um determinado momento que Deus vai convergir todas as coisas em Cristo, no determinar na plenitude dos tempos. Tanto as que estão no céu, os anjos, e os que estão na terra, a igreja. Eles estarão juntos com Cristo, com Deus, para a eternidade. Verso 11. Nele, em Cristo, digo, em que também fomos feitos herança. Interessante essa palavra herança. Divide alguns estudiosos essa palavra herança. Alguns falam que de nós recebemos a herança de Deus, que tem passagens que diz que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como Romanos capítulo 8, que nos diz isso. Mas essa palavra herança, nesse texto, e alguns divergem nesse sentido, mas uma grande parte opta pelo sentido de você é um presente para Deus. E não é pregação coaching. Você é, nesse plano todo, nessa ação toda de Jesus, o que ele fez, escolhendo a sua igreja, escolhendo todo esse processo, fazendo tudo isso, na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, você, eu, nós, seremos um presente para Deus. Entender essa situação é difícil. Compreender isso, não entendemos. Mas que está na Bíblia, está. E se for do outro lado, que alguns estudiosos dizem, não, você vai receber as heranças de Deus. Você vai estar com Deus para sempre. E junto com Deus, você é filho de Deus. Então, Deus tem para os filhos grandes coisas. E se nós somos noiva do Cordeiro, então, como noiva do Cordeiro, receberemos grandes coisas. Se for por esse lado, também é bênção. Mas é do lado de lá da eternidade. Do lado de lá da eternidade. Não é buscarmos essas promessas aqui do verso 11 do lado de cá da eternidade. Que você vai receber o melhor dessa terra e aquela coisa toda. Precisamos tomar cuidado com essa questão de receber o melhor dessa terra. Quantos irmãos crentes fiéis, fervorosos, piedosos, passam um momento de dificuldade. E nem por isso deixam de ser salvos. Nem por isso deixam de ser filhos de Deus. Nem por isso deixam de ser filho. Nós precisamos entender isso. Nele digo, e que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado. Novamente no verso 11 aparece esse palavrão aqui para a igreja brasileira. Né? Predestinado, era um destino antecipado para esse povo, conforme o propósito, o desejo, a vontade daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E para nós finalizarmos, no verso 12, com o fim. Qual é o fim? Tem um fim aqui disso tudo. E o texto diz, o fim é sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sabe por que você existe, meu irmão? Sabe por que você existe, minha irmã? O verso 12 diz, o verso 12 responde essa sua indagação. Por que você existe? Para louvor da sua glória. Qual é o fim disso tudo? Qual é o meu fim? Qual é o fim de nós que estamos aqui reunidos nessa noite, nessa live? Qual é o fim disso tudo? Sermos para louvor da sua glória. Quem? Quem? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Paulo se inclui na primeira pessoa do plural, dizendo nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Para finalizar, meu irmão, Pai,
pena esperar. Vale a pena confiar. Vale a pena tomar posse dessa verdade na tua vida. Não é tomar posse da chave do carro, da chave da casa própria, sair do aluguel, ou seja lá o que for. Não, tome posse dessa verdade que o resto vem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se está faltando, porque não preciso disso que está faltando. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu não tenho, é porque não vai me fazer falta. Simples assim. Então entenda isso. Que existe, irmão, bênçãos maiores para a tua vida. Não que as bênçãos materiais não sejam parte da igreja aqui na terra em tempo e espaço. Não, faz parte. O erro nosso hoje em dia, que está acontecendo muito, é a Deu um pouquinho de intermitência no final, mas logo logo a gente vai estar concluindo. Ele volta rápido. Ele teve intermitência aí, oscilação no sinal de internet. Tá vendo que é ao vivo, né? Quem você é determina o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Quem você é, você viu nesses textos, o que Deus fez para você. Te adotou como filho, Deus tinha um filho só. Através desse plano todo, desse planejamento todo, Ele fez muito mais. Ele escolheu você, Ele preparou você, determinou você ser filho dele também. Então você entendendo isso, agora entenda bem uma coisa. Aqui, veja, capítulo, eu quero só dar um adendo aqui final. Capítulo 1, 2 e 3, Deus te joga lá nas alturas daquilo que você é. Deus joga você lá nas alturas. Deus fala que você é o cara. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas quando entra o capítulo 4, 5 e 6, irmão, se prepare. Se você está vendo que Deus está fazendo tanta coisa aqui no capítulo 1, 2 e 3, e você é filho, e você é herdeiro, e você é presente de Deus, e você é isso, e você é aquilo, meu irmão, se prepara para o capítulo 4, 5 e 6, que é lenha do meu lombo, do nosso lombo. No capítulo 4, 5 e 6, Deus fala assim, já que você é tudo isso, já que você é meu filho, já que eu te escolhi, já que eu fiz isso, já que eu fiz aquilo, já que eu fiz aquilo outro, então pratique assim, 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 assim. Seja meu filho aí na terra. Tenha comportamento de filho, tenha pensamento de filho, tenha palavras de filho, tenha atitude de filho. Então não pense você que só vai ficar nessa bênção, porque aqui nós lemos o texto, né? O versículo de número 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual os abençoou. Olha, irmão, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que maravilha. É só bênção, irmão. Aqui só tem bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Mas no capítulo 4, 5 e 6, a gente vai ver qual será o nosso comportamento por ter recebido tanto de bênção, como diz a Bíblia, um tsunami de bênção. Não foi pouca coisa, foi um tsunami. E é aquilo que Jesus fala, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Mas a partir do momento que você toma posse dessa verdade, irmão, essa verdade vai te libertar. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quem te liberta é a verdade, meu irmão. E João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a Bíblia que é a verdade. Quem vai te libertar é a palavra de Deus, é a Bíblia. É o mover do Espírito Santo na tua vida, te libertando. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quando você se coloca na posição, você vai dormir dizendo, eu sou filho. Você acorda pela madrugada dizendo, eu sou filho. Você levanta pela manhã dizendo, eu sou filho. Você, durante o dia, o momento que você tem de lembrança, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Você está tomando posse disso que Deus lhe concedeu através de Cristo na tua vida, meu irmão.
Tome posse desta palavra, desta verdade para a tua vida e tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, uma semana avivada, uma semana aí que fácil não vai ser, porque Jesus, ele não falou que esse mundo seria fácil, ele falou: no mundo tereis aflições. Meu irmão, esse mundo vai dar aflição para a tua vida. Jesus, eu vou contra o que Jesus falou. Muito bom. Nesse mundo, você, meu irmão, nenhum, você vai ter aflição. Jesus falou isso no mundo, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? Não desanima. Eu venci o mundo, isto é, eu fiz o que fiz. Eu fiz o que fiz. Que Deus abençoe. Eu quero te convidar para a próxima live, permitindo Deus, próxima segunda-feira, de hoje a 8, para que você esteja presente. Nós vamos agora para a terceira pessoa da Trindade, no processo da salvação. Nós falamos sobre Deus, está na live passada, qual foi o papel de Deus, o que Deus fez. Hoje nós falamos o que Jesus fez e está fazendo. E na próxima live, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na salvação? Nesse planejamento, nesse projeto de Deus. O que ficou ele encarregado de fazer? Deus estava encarregado de fazer algo. Jesus encarregado de fazer outro. O Espírito Santo de outro. Cada um teve a sua funcionalidade. Qual será a função do Espírito Santo nesse projeto do Evangelho? Não perca cenas do próximo capítulo. Efésios, capítulo 1, do verso 13 ao verso 14. Verso 13 e verso 14. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Amém, pastor Ronaldo? Você que está em cima no Instagram. Amém, amém. Foi benção, foi benção. É bom sabermos quem somos neste mundo. Muito bom. Tudo foi revelador. Muito bom. Muito bom. Amém. Nós queremos agradecer a Deus, fazer uma oração. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 19h30. Nós estaremos reunidos aqui, permitindo Deus, mais uma live falando de Efésios. Nós vamos terminar a carta de Efésios, dentro dessa divisão. Eu quero contar com a presença de vocês, divulguem, compartilhem. Eu quero crer que vai ser bênção para as nossas vidas em Cristo Jesus. Ronaldo, minha sogra está mandando paz do Senhor aí para você, viu? Amém. Aqui minhas considerações a ela também, viu? Falar que a saudade é grande. Não, mas logo ela vai estar aqui com a gente. Amém. Graças a Deus. Já mandei, Deus abençoe, amém, a todos aí que agora eu estou vendo. Porque, irmãos, eu tenho uma dificuldade em ministrar e está lendo aí. Por isso, muitas vezes, eu não faço, né? Eu acabo não falando aí as pessoas que estão aparecendo aí. Eu preciso de uma pausa aí para estar vendo. A Helena está mandando a paz para o senhor aí. Amém, amém. Deus abençoe a Helena. Amém. Graças a Deus está lá no Insta, né? O Jacques também está mandando a paz do Senhor para o senhor. Olha para vocês verem, povo de Deus, que benção. O irmão Ronaldo toma água. O pastor Alcides toma suco. Olha que benção. Tá? Olha, pessoal, vai encerrar. Eu tenho 20 segundos para encerrar a live. Um beijo no coração de vocês. Pastor Alcides, você encerra aí pelo Facebook e eu encerro aqui pelo Instagram. Segunda-feira, a partir das 9h30, estaremos encerrando a primeira parte de Efésios, capítulo 1.